ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Bom, cá estamos falando, de carreira, de estagiário a mentor. E nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre independência. É um outro estado, Então, no bloco anterior, a gente falou da dependência. Então, no meu caso, que o meu capítulo aqui no livro, a gente conta a história da ACI, é aquele momento, que a gente está pensando se vai sair do trabalho ou não, como é que é fora desse lugar. Nesse estado de dependência, a gente tem aquela questão da segurança, do olhar do outro, da crítica, a importância da marca. E aí, num determinado momento, a ACI ela nasce com uma proposta de empreender. É um outro estado. Para alguns é liderança. Então, quando eu estava dentro de uma corporação, foi quando eu assumo uma liderança e a gente tem que ser independente. Não é a última fase, mas todos nós precisamos chegar nesse lugar da independência, da autonomia, seja pela liderança ou seja pelo empreendedorismo. E cada um vai ter sua caminhada. E é claro que eu estou aqui muito bem acompanhada para a gente saber como é que foi a caminhada de cada um dos nossos convidados. Eu vou começar agora por você, Tobias. E essa história de independência, liderança, como é que aconteceu na sua vida? Estou tentando até hoje. A independência. Mas como é que aconteceu? Provavelmente aconteceu muito mais cedo do que eu imagino, porque, de fato, ao longo do tempo, a gente vai galgando aí posições, responsabilidades e tal, e você vai tendo que assumir papéis, etc, etc. E eu confesso que, durante bastante tempo, eu tinha um conflito aí com a questão de autoridade, em especial se eu era a vítima, se eu não era eu que mandava, E se eu era que mandava, é a questão da liderança, da capacidade de liderar, de motivar, de carregar comigo e não simplesmente tentar ir na marreta, porque isso não funciona, isso nunca funcionou, hoje menos ainda. Mas cada um tem que crescer, tem que apanhar, levar seus tombos para aprender isso. Então, de fato, eu acho que liderança, de alguma forma, entrou na minha vida já bastante cedo. Eu sempre tive o meu jeito de ser, de influenciar, de participar, de ouvir, etc, etc. Então, nas minhas várias fases já levou isso. E uma coisa que eu sempre tive vontade, mas sempre morri de medo, era de ser independente. Então, essa é uma coisa que realmente eu queria, uma vez ser independente, fazer uma coisa por conta própria, ter os meus erros e os meus acertos. E não ter sempre alguém me falando no meio como que tinha que ser, e sempre ter essa desculpa de falar que a culpa foi do outro. Quer dizer, olhar no espelho e falar, no final do dia, é comigo o negócio. É comigo, exatamente. Então, essa oportunidade se deu, no fundo, no final do período que eu estava num banco, representando um banco francês aqui no Brasil, quando eu vi que esse projeto ia se encerrar, não ia ter continuidade, era um momento que eu poderia ter voltado corporativamente para a Suíça, existe uma oportunidade concreta, boa, ou eu poderia tentar treinar o caminho solo, que foi o que eu decidi. Então, na época, eu tinha me iniciado o meu empenho lá junto a uma turma que construiu a marca CFP no Brasil, o IBCPF na época. Era de um grupo, eu cheguei no segundo momento, teve um grupo menor que fundou uma instituição, cheguei logo em seguida. E eu então ouvi falar tal dos certificados de planejamentos financeiros pessoais, falei, o que é isso? E me interessei muito e acabei vendo muita semelhança e algumas diferenças daquilo que eu tinha feito até então. E gostei muito da ideia e fui me aprofundando. E foi aí que então eu resolvi ser independente e não abraçar uma carreira de novo. Fiz um plano de negócios que pela metade estava errado, não deu certo, isso foi em 2002, eu não vou entrar na política, mas foi um momento desafiador para você avaliar como seria a sequência. Eu diria que, visto de hoje, a sequência não foi como eu imaginei que seria, tanto é que então as minhas projeções estavam em boa parte erradas, Mas também tinha na minha bandeira algumas coisas que eu fazia muito questão, que eu queria fazer diferente do que eu tinha visto nas instituições que eu trabalhei até então e que eu via no mercado. Para dar um exemplo, a questão de tentar ser o mais isento possível, ter o menos possível conflitos de interesse, ou falando mais vulgarmente, rabo preso. Então, eu não sei se eu consegui isso 100%, mas acho que eu consegui um bom pedaço e eu consegui participar dessa discussão em volta disso para amadurecer. Então, eu acho que
essa foi a parte importante. A independência, como eu brinquei no começo, é uma busca que não termina, que até hoje eu já tive várias etapas, faz mais de 20 anos que eu sou independente, trabalho em home office, quer dizer, uma coisa que se virou moda na pandemia, para mim já é corriqueira faz 22 anos, sem funcionários fixos, com muitas parcerias, graças a Deus, que senão não funciona, internacionalmente. Desenvolvi N projetos nesse tempo, alguns focados diretamente numa certa clientela, mas também desenvolvendo outras áreas. Um projeto que você conhece bem, que são os grupos de estudo, né? As aulas que nós demos juntos e uma série de outras coisas. E, para mim, uma das épocas mais gratificantes da minha vida é esse momento onde você pega a liderança, onde você age por conta própria. E eu acho que talvez tenha um momento futuro que promete, eu estou tentando me preparar para ele, mas talvez a gente fale em outra hora sobre ele. Obrigado. Muito bom esse olhar e entender que essa independência a gente vai manifestá-la. Tanto que quando a gente fala, né, do primeira fase da carreira, é um momento infantil, a gente depende do outro. Esse período de independência ele é mais para a adolescência, e está aí, né, temos aí um psicanalista na mesa, ele vai muito mais para a independência, né, da questão do ser adulto, né, do ser adulto, não, do ser adolescente, ter que provar que eu sei, putz, então eu vou encontrar um lugar que eu posso mais mandar do que obedecer, eu vou empreender para não obedecer, enfim, e faz parte, né, e não é uma questão relacionada à idade, é uma questão relacionada a escolhas, como é que eu vou conduzir a minha vida. Aí, falando em vida, vamos lá. Vicente, e você? Como é que foi teu grito de independência? Eu gosto do exemplo com criança, né? Porque infante quer dizer o que não fala. Isso. Né? Então, não que necessariamente seja sempre assim, ó, é um exagero, mas se você não tem gerência, se você não é um líder, você geralmente ouve mais do que fala. Né? Hoje em dia, as organizações modernas, você sempre tem a capacidade de retribuir com ideias, comentários, em algumas instituições, em alguns empregos. Mas acho que isso que eu mais queria, eu queria muito poder colocar a minha opinião, o meu jeito de fazer as coisas. E, por sorte, no Google isso tinha muito a ver comigo. O Google tinha muito a minha cara, o meu jeito de ser. Acho que ainda tem, bastante. Então, eu sonhava muito em ser um líder lá. E eu já tinha uma experiência com isso, porque eu tinha uma liderança indireta já. Não só numa banda, que eu tive muitas bandas, né, junto com o meu grande amigo Leco, mas eram 8 pessoas. O Leco. O Leco. Agora o doutor Leco, inclusive. Né? Mestre Leco, desculpa. Mas também como uma liderança por ser o líder da cultura no escritório de São Paulo. Né? Ajudando a gestão, né, mais velha, a entender o que as pessoas queriam, como mover o zeitgeist, talvez, ali do escritório no Brasil, como conectar com a cultura brasileira de uma empresa americana um pouco mais dura, né, e restrita. Então, eu sonhava em ter essa liderança formal, né, que eu não tinha. E eu consegui isso em 2012, quando apareceu a oportunidade de trabalhar no vertical de educação, que é um vertical que eu adoro escolas, né, meus pais são professores, e aí foi o momento de fazer do meu jeito. O único problema é que eu me dei muito mal no começo, o time adorava o gestor anterior, uma pessoa que eu adoro até hoje, inclusive, um cara que me inspira muito, mas eu sofri demais. Eu brinco que eu envelheci 5 anos em um mês, né, com as surpresas que eu tive, a liderança era um pouco mais difícil, um pouco mais complicada do que eu imaginava. É que você começa a perceber que a independência traz também responsabilidades, né? Então um sussurro vira um grito, né? Uma piada vira um problema muito grande, pode virar qualquer coisa. Então, o que eu gosto de pensar é que não é que a liderança castra você ou prende você, mas você tem que saber lidar com uma nova realidade, onde você tem uma influência muito maior do que você jamais teve, onde o sarcasmo e o pouco cuidado na fala não é só visto como uma chatice ou como uma coisa que pode irritar temporariamente. É algo que pode fazer a pessoa se preocupar com a carreira dela, porque você é o gestor dela ou dele, e isso pode parecer uma indireta ou alguma coisa e ser mal compreendida. Então, acho que eu adoro a independência de ser líder hoje. Eu faço muita bobagem ainda, e eu sempre peço desculpas e converso sobre isso e falo, gente, vocês não entenderam direito, vamos conversar sobre isso. Mas eu acho que o ápice da minha independência foi abrir a minha própria padaria e poder realmente, né, uma padaria artesanal pequena, então não é a mesma coisa, mas acho que é onde eu tenho total liberdade junto com o meu sócio de fazer todas as decisões e arcar também com algumas decisões, né, que não são as melhores, às vezes olhando para trás, mas essa independência é deliciosa porque você sente que controla, né, o que você
ou tem a ilusão que você controla o que você acha importante para você na sua carreira, né? Então, eu acho que nem todo mundo precisa ser um líder. Muita gente gosta de ser um contribuidor individual, de fazer uma certa coisa e estar feliz ali. Mas eu desafio todas as pessoas a acharem algo na vida para liderar e para ser 100% responsável. Ou na paternidade, no meu caso, ou maternidade, ou então numa ONG, ou então na família, né? Acho que é sempre importante para você saber obedecer, também saber mandar, né? Você sabe que você trouxe um ponto muito importante, que nem todo líder tem essa consciência, que é a questão do impacto do movimento do líder na saúde física, mental dos colaboradores, né? Mas o que acontece, né? Hoje de manhã eu estava falando, uma das principais atividades de um líder deveria ser liderar, e nem sempre é, né? Muitas vezes por N motivos, mas nós vamos falar isso melhor lá no teu episódio, você viu que não vamos escorregar. Mas deixa eu te contar uma coisa, Boaz. Olha só, eles tocam instrumentos, eles cozinham. Eu tô aqui, sim, eu não toco nada, cozinho malemar, né? Mas vamos falar aqui do nosso lado aqui, né? Vamos falar de liderança, vamos falar de independência. Vamos falar na real aqui, né? Vamos falar, porque assim, né, perdemos, mas vai lá. Quando é que você foi para esse lugar de maior independência, né? É um segundo momento da nossa carreira e ele é manifestado pelo exercício da liderança, como o Vicente trouxe, ou do empreendedorismo, como o Tobias trouxe. Como é que foi para você esse segundo momento de carreira? A liderança, quando eu entrei na área de marketing, né, eu comecei a perceber que eu estava visando a engenharia, mas eu estava me dando bem na área de marketing. Então, eu buscava cada vez ser melhor. E eu fui chegando à supervisão dentro da área de marketing. E o meu diretor me falou num dia que eu fui promovido. Falou, Boaz, você é um ótimo cara que você vai dominar todo o trabalho, mas não é fácil ser gestor. Você é muito coração, ele falou isso para mim. E você vai ter que enfrentar muitas situações onde o gestor tem que abrir mão da emoção e aplicar razão. E, sabe, como o Tobias disse, pessoas são o maior patrimônio dentro de uma empresa. E eu priorizei duas coisas nesse meu caminho de líder. Primeiro, deixar a minha marca onde eu passava. E, segundo, conhecer muito bem as pessoas, principalmente do meu time. As pessoas, às vezes, quando é líder, quer saber quem é bom para fazer um planejamento, quem é bom para fazer estratégia. Mas, além disso, eu conhecia o lado pessoal das pessoas, porque quando você lida com o emocional das pessoas, você consegue lidar com o temperamento dela, porque os outros funcionários não são obrigados a conviver com uma pessoa que está com mau humor um dia. E aquilo gera um conflito no ambiente. Você tem que entender o que está acontecendo e você conhecendo a pessoa, você consegue entender. Então, o meu tipo de liderança foi uma liderança, por exemplo, eu queria ter um time feliz. Meu time era feliz porque era aquela coisa assim, a partir do momento que você está junto com eles, divide as responsabilidades com eles e dá segurança e confiança, as pessoas se entregam para fazer o seu melhor. Não é fazer o que dá, é fazer o seu melhor. E isso foi fazendo que o desenvolvimento meu e do time se sobressaía nas coisas. E o mais importante de tudo, você começa de uma maneira normal, natural, e crescendo. Eu saí de supervisor e cheguei a gerente. Só que na época que eu passei a gerente, eu tive a possibilidade de trabalhar na engenharia. Eu fui convidado para a engenharia. O meu sonho me foi oferecido. E aí eu tive que escolher. Porque nesse momento eu entendi que você tem que ser o que você é, tua essência, não o que você quer. Eu queria ser engenheiro, mas eu era pessoas. Eu gostava de lidar com as pessoas gostavam de mim. E a partir desse momento, quando eu falei, não, eu vou aceitar a gerência na área de marketing, e daí para frente minha carreira realmente decolou. E junto comigo, um time unido, todos numa mesma direção. Realizamos mais de 2.000 eventos diferenciados. A gente tinha uma emoção, uma paixão a cada evento. Porque ninguém tem paixão pela empresa. Você tem amor.
mas você tem paixão pelo teu trabalho. Porque cada vez que você termina um trabalho, ele é bem feito, você começa um outro e uma nova chama se acende. Por isso que você se dedica muito. E acho que foi isso porque deu certo, porque a gente... Falam que muita gente é funcionário, empresa não é família. Mas eu acho que você pode tirar o máximo do carinho com as pessoas que vivem com você 8 horas por dia, 5 dias por semana. Se você não tiver carinho e alegria e felicidade, eu acho que é um pouco de, como diz assim, de desgosto, né? Infelicidade. A gente era feliz. E isso que foi minha liderança. Minha liderança foi uma liderança, por exemplo, cumplicidade e uma gestão de companheirismo. É isso que eu fiz. Muito bem, já perguntei para os 3, né? Olha só. Então, 0. A gente olha assim e fala assim, tá, então chegou no final, né? Chegou no final porque eu virei independente, aquela pegada de herói, mas não. Ainda tem mais uma etapa. E quando a gente, na liderança, a gente já encontra nosso propósito, a próxima etapa ela fica muito mais fluida, que é a etapa que a gente vai falar no próximo bloco. E falando sobre essa próxima etapa, eu quero deixar um convite para você participar do nosso workshop Carreira com Propósito. Se você ainda não encontrou seu propósito, como o Boaz encontrou, Tobias encontrou, Vicente encontrou, eu encontrei, nesse workshop, a gente tem esse convite. E é um convite mesmo, porque o workshop é gratuito. Então, não é uma venda, ele é um convite. Vou ficar muito feliz de encontrar você nele, tá? Então, vamos encerrar aqui o segundo bloco e no próximo vou contar para vocês o que vem depois da independência. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.